usar. Obrigado. Fala assim comigo. Deixa Deus te usar, pastor. Obrigado. Sinta-se à vontade, fica à vontade. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez, para podermos refletir na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. O texto para a nossa reflexão, eu quero agradecer ao pastor Júnior. E o meu desejo é que Deus nessa noite fale profundamente ao seu coração. A partir do verso 1, vamos ler até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outras, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Podeis sentar. O livro do Apocalipse é um livro interessante a ser analisado, porque o livro do Apocalipse ele é dado à igreja justamente no período em que a igreja sofria perseguição, onde no império de Domiciano ele desejava acabar com a igreja, eliminar a igreja. E nesta feita, ele envia para a ilha de Patmos João, o último apóstolo vivo, porque todos os demais já haviam sido martirizados. Então, quando Domiciano envia João para a ilha de Patmos, o desejo dele era que João morresse lá, que João fosse eliminado. E como João era o último representante da igreja, como liderança, ele era a liderança da igreja, Domiciano dizia: daremos um basta no cristianismo. Mas se você perceber uma coisa, você vai ver que foi lá em Patmos, cujo nome significa meu destruidor,
em que o Salvador se apresentou e se manifestou a João. De todos os demais apóstolos, João foi o único que ficou com Jesus aos pés da cruz. É por isso que Jesus disse a João: eis aí a sua mãe, referindo-se a Maria, e disse a Maria: eis aí o seu filho. Jesus, como um filho de maior idade, ele estava saindo de cena. Não que João fosse seu irmão biológico, mas ele estava dizendo: ô João, cuida dela para mim, e Maria, cuide de João. E a história vai nos dizer que João velhinho, ele morre na cidade de Éfeso, na igreja que foi pastoreada pelo pastor Timóteo, a qual Paulo escreve as cartas para ele. E João morreu ali velhinho, ele não morreu em Pátimos. E se sabe pela história que as últimas palavras de João, ainda muito velho e cansado, era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. É para esse João que Jesus está escrevendo. E a expressão apocalipse no grego não tem nada a ver com destruição, com fim de mundo, com derrota. Não. A expressão apocalipse está aqui no verso 1. Ela significa revelação. Deus está revelando a quem? A sua igreja na terra. A expressão é como se Deus levantasse a ponta de um véu e mostrasse o que estava oculto, a qual ninguém sabia. E esse Deus vai se manifestar a João e falar para ele as coisas que em breve devem, não irão, não probabilidade de acontecer, não, elas vão acontecer, porque é assim que Deus quer. Jesus se apresenta a João e mostra para ele. Eu acho interessante as coisas que aparecem aqui no início desse texto. Há um recado muito grande para nós aqui no verso 3. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê a profecia contida nesse livro. Porque se nós quisermos conhecer a Deus, quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, como Ele trabalha, existem milhares de maneiras de Deus falar conosco, mas o único meio de eu conhecer a Deus e como Ele é através desse livro. E saibam disso, um dia todos nós que somos cristãos, prestaremos conta a Deus no nosso nível de relacionamento com essa palavra. Teremos que dar conta a Deus da nossa questão de ler e meditar nesse livro. E aqui a expressão que João usa é o termo makarios. E a gente vai entender que não há uma tradução no português para essa expressão. Em algumas versões você vai ver mais do que feliz, em outras você verá bem-aventurados. Mas a ideia do makarios é alguém que encontrou o caminho da verdade que conduz diretamente para Deus. Essa expressão no hebraico é ashrei, ashrei. A gente vai ver isso lá no Salmo 1. Bem-aventurado o varão, aquele que encontrou um caminho, acesso ao Todo-Poderoso. E como se encontrou esse caminho? No Salmo a gente vai ver, segundo a Escritura, porque ele medita de dia e de noite na palavra do Deus Todo-Poderoso. João vai descrevendo aqui o que é que Jesus fez e para quem era necessário essa mensagem. É claro que para que façamos uma análise desse livro,
Precisamos entender que a literatura aqui é uma literatura que só aparece na Escritura, literatura chamada de apocalíptica. A literatura apocalíptica surgiu dos judeus, porque em meio às guerras, eles começaram a escrever algumas literaturas mostrando que, no final, Deus vence, o mal perde, e quem prevalece é o Todo-Poderoso. Como esse livro tinha que ser enviado às 7 igrejas. Esse livro poderia cair na mão de pessoas que não eram da igreja. A igreja estava passando por um período de grande perseguição. E por isso aqui a gente vai ver muita figura de linguagem. Se porventura um romano pegasse o livro e ele ia dizer: o que é isso? Um cordeiro que vence um dragão? Que negócio é esse? Esse povo está ficando doido. Na literatura apocalíptica a gente também vai ver muito uso da numerologia judaica. O uso do número 7, o uso do número 40, o uso do número 12. Isso são questões simbológicas, mas isso é justamente para que o livro não caísse em mãos erradas. Porém, quando ele caísse na mão de alguém que era cristão, ele saberia e ele entenderia tudo que está descrito nesse livro. Então João recebe o livro, João vai começar a escrever, e ele é testemunha de Jesus Cristo. João diz que Jesus é a testemunha fiel e ocular de tudo o que aconteceu. E para que a gente entenda que algo seja histórico, a gente sabe que uma das premissas de algo histórico é testemunho ocular. E Jesus aqui se coloca como testemunha ocular de todos os acontecimentos. João viu ele morto, mas João agora sabe que ele está vivo. E esse Deus que está escrevendo, que está falando para João, ele está dizendo que ele pagou o preço pelo seu sangue, nos purificando da maior desgraça da humanidade, o pecado. Quando o texto vai nos dizer, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, isto aqui está se remetendo lá ao início da história da humanidade, porque o maior problema dos nossos pais, Adão e Eva, foi não darem ouvido à voz de Deus, e darem ouvido à voz da serpente, que na língua hebraica é chamada de Nahash. E você observa que quando Deus vem conversar com Adão, ele estava escondido, e ele disse: eu me escondi porque eu estava nu. Aí Deus disse: Adão, estava nu? Quem te fez saber? Você já parou para pensar que quem é Deus, irmão? E aqui está descrito quem é Deus. O que João diz aqui é uma espécie de uma transliteração ou tradução do nome de Deus. O verbo ser, no passado, no presente e no futuro. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser ou há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que, segundo o autor, os hebreus, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Será que Deus não tinha visto o que o Adão tinha feito junto com a Eva? Mas a pergunta de Deus é justamente para fazer Adão analisar: a quem você deu ouvido? A minha palavra foi uma, você deu ouvido a outra palavra que não a minha. Então por isso que o livro vai iniciar com a questão: leiam e ouçam e pratiquem. Porque você sabe que tem gente,
Eu ouvi falar de um cego numa casa de recuperação que ele não enxergava, claro, ele era cego. Mas todos que chegavam lá, ele pedia para que lesse um texto da Bíblia. Às vezes você pode não enxergar, mas se você ouve a palavra, ela gera vida em seu coração. Mas em meio a toda essa perseguição que a igreja está passando, Jesus vai deixar um recado bem claro. E é o que eu quero analisar com você aqui no verso 8. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega. A gente vai ver mais na frente ele explicar essa questão de Alfa e Ômega, dizendo que ele é o princípio e o fim. Que todas as coisas foram geradas nele. E a gente vai ver João explicar no Evangelho que tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A gente vai ver isso escrito a uma das igrejas. Ele vai dizer que Jesus é o princípio da criação de Deus, quando ele se apresenta à igreja de Laodiceia. E alguns, por falta de entendimento, dizem: aí ó, tá vendo? A Bíblia está dizendo que Jesus é o princípio, ou seja, o primeiro ser a ser criado por Deus. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nele foram criadas, ele deu princípio a todas as coisas que foram geradas no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele é o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O Deus que está se apresentando aqui é o mesmo Deus que se apresentou na sarça a Moisés. E de lá surgiu esse nome: eu sou o que sou. E a expressão eu sou, é muito difícil uma tradução para isso. A questão mais próxima seria isso aqui: o verbo ser em 3 tempos. Deus mostrando para o homem que ele é um ser atemporal. Ele não está no nosso tempo. Ele não se cansa. Ele não fica doente. Ele não tem prazo de 24 horas, de 30 dias, de 365 dias. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? Que é esse Deus ilimitado e que é eterno. E ele não só é eterno, como ele é o quê? Segundo os judeus, ele é o Pai da eternidade. E a figura de Pai da eternidade é alguém que segura a eternidade como um bebê em seu colo, porque ele é o gerador da eternidade. Mas ele entra na história para salvar eu e você. Esse Deus, ele estava desde o início e até a conclusão de toda a história. Aqui também vai aparecer o nome de Jesus. Você já percebeu que quando Jesus se apresenta a Laodiceia, só a Laodiceia vai dizer isso: essas coisas diz o Amém. E aí alguns pensam, a expressão amém aqui quer dizer assim seja. Mas é muito mais do que isso. Essa expressão no hebraico é um acróstico. O que é isso, pastor? Se eu disser para você HRT, você vai saber que eu estou falando do Hospital Regional de Taguatinga. Se eu falar para você UNB, você sabe do que eu estou falando. Então, a expressão amém, e é com N no final, e não com M, como está nas nossas traduções, elas são os nomes de Deus. A primeira letra, a letra Aleph, é a primeira letra da palavra
Adonai, ou seja, o Amém, Ele é o Senhor. A segunda letra é a letra Mel, a letra Men, que é a primeira letra da palavra Melech. E Melech em hebraico é rei. E a terceira letra é a letra Nun, que é a primeira letra da palavra Neimã. Não é Neymar, não, é Neimã. E Neimã é fiel. Então, quando a gente fala amém, o judeu falava amém na sinagoga, ele estava dizendo: o rei, Senhor, fiel, falou, vai acontecer do jeito que ele quer. Se Deus falou, creia, durma tranquilo, vai acontecer do jeitinho que ele projetou na história da humanidade, não do jeito que o homem quer. Do mesmo jeito que naquele período havia uma grande instabilidade no meio cristão, a gente sabe que nós estamos passando hoje por um período de instabilidade mundial. Você que é cristão, e você consegue fazer uma leitura do cenário do mundo, você percebe que Jesus está voltando. Jesus nos diz, quando ver de todas essas coisas, olhai para cima, porque próximo está a vossa redenção. As doenças que agora estão cada dia piores. E o que me chama a atenção é que quanto mais as pessoas se vacinam, mais aparece doença diferente. E há pouco tempo, a regra era: vacinem-se contra o Covid e contra a gripe. E agora surgiu a fluorona, que é a mistura da influenza com o Covid. E o mundo está em total instabilidade. As pessoas ficam sem saber em quem acreditar, o que fazer. E um pânico, um medo que se abateu em pessoas, de maneira que a mídia não divulga, mas é alto nível de suicídios. Jovens estão se matando. Pessoas estão se matando, sabe por quê? Perda de esperança. Porque está vendo o cenário e fica sem esperança. Mas Jesus está dizendo aqui, a essa igreja que está passando por um período de perseguição: eu sou o Alfa e o Ômega. Sabe o que é isso? Eu estou no controle desde o início da história, eu estarei no controle até o final da história. Quem é meu, quem eu comprei com meu sangue, não cairá um cabelo da cabeça sem que eu queira. Aquele que for colocado na minha mão, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você precisa de entender, você é dele, pertence a ele, ele pagou um preço por você. Então, aconteça o que acontecer, você está na palma da mão de Deus. Mas espera aí. Alfa e Ômega são letras gregas. É claro, a igreja nesse período ela estava composta por um grande número de pessoas de várias nacionalidades ou etnias. Quando João escreve, por exemplo, o Evangelho, a igreja já estava composta, na sua grande maioria, por gentios. Não era mais os crentes de língua judaica como no início da igreja. Mas como o João está usando aqui o grego koiné, ou seja, o grego comum, para escrever um texto para que ele tivesse um alcance maior, ele precisou colocar essas letras, alfa e ômega.
que um grego via isso aqui, ele entendia, começo e fim, está no controle de tudo. Mas se trocássemos as letras para o alfabeto hebraico, que era a língua materna de Jesus, essas letras seriam a letra Aleph e a letra Tav. O que é que tem a ver isso, pastor? A letra Aleph, para um judeu, ela tem representações. E quando você fala Aleph, ele sabe que você está falando do boi. E o que que tem a ver o boi? O boi era o maior sacrifício que era oferecido no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, que até hoje alguns judeus ainda celebram. Quando o pecado era pequeno, levava-se uma ovelha. Quando o pecado era bem pequenininho, levava-se uma pomba. Mas quando o cidadão vinha arrastando um boi, sabia que ele tinha feito coisa muito errada. E o Tav, o que é que significa? A letra Tav é a representação da palavra madeiro. E o que é que tem a ver isso? Olha o recado de Jesus. Eu fui o maior sacrifício oferecido no madeiro por causa de vocês. Eu dei a minha própria vida, o meu sangue por causa de vocês. Então, fique tranquilo, eu estou no controle, eu cuido de sua vida. E não é à toa que ele vai encerrar aqui no verso 8 com a expressão: eu sou o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso na língua grega, que é o Pantocrato, aquele que está sentado num alto trono e que comanda tudo. Mas se trouxéssemos isso para a língua judaica, a expressão seria aqui o El Shaddai. E o que é que quer dizer o El Shaddai? É a mesma palavra, o Todo-Poderoso. Mas a raiz de Shaddai é Shad. E a ideia aqui é de uma mãe que sustenta o bebezinho com leite materno. Porque uma mãe sabe o que o bebezinho precisa. E se uma criança, ela não tem o sustento de um seio, ou daquele leite, o colosso, que é o leite principal, com certeza essa criança haverá de ter problemas. Então o que é que Deus está dizendo? Ei, eu estou no controle desde o início até o fim da história. Eu fui o maior sacrifício oferecido no madeiro por causa de vocês. Eu sei de tudo que vocês precisam. Eu sei o que necessita, até um bebezinho. E conforme o profeta Isaías diz: ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de você. Então, num período de instabilidade, volte-se para a palavra e lembre-se: Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua história. Ainda que haja instabilidade no mundo, ainda que as coisas estejam acontecendo no mundo como nós estamos vendo, e há poucos dias você viu isso. A ONU lançou a sua estátua da paz. E essa estátua, ela era como um leopardo, com dentes de leão, com pés como de urso, e ela tinha asas. E alguns vão perguntar: não, mas isso não pode ser a imagem da besta para adoração? Claro que não, não é essa a ideia. Mas a ideia de um leopardo com asas, a gente sabe que qual é o símbolo da paz? Sempre foi, e nunca haverá de mudar, que o símbolo da paz é a pomba. Mas a questão da ONU é que o que eles têm a fazer, eles têm pressa.
Eu não sei se você já ouviu falar da Agenda 2030, mas ela está em andamento. Por isso que eles têm pressa. Sabe por quê, irmão? Você sabe por quê? Porque eles pensam que eles estão no controle. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quem tem o controle é o nosso Deus. Enquanto nós estivermos aqui, poderemos mudar a história. Você sabe por quê? Porque Deus não conta com governos. Deus não conta com polícia. Deus não conta com autoridades. Deus conta com quem? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Deus conta comigo e com você. Se coloque em pé e vamos orar. Enquanto a igreja estiver buscando a face de Deus, Deus poupará o mundo de muitas coisas. Você sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Porque eu e você estamos aqui. Ah, pastor, mas tantos crentes que morreram em meio a essa pandemia. Ei, só vai quem Deus quer. Se a sua vida está na mão dele, o meu pastor Wilson Donizete, da Assembleia de Deus de Brasília, do setor 11, pastor Wilson pegou o Covid. Eu pedi oração para o pastor Júnior. Pastor Wilson ficou 19 dias internado. De 19 dias ele ficou 7 entubado. Todo mundo pensava que o pastor Wilson ia morrer. Pastor Wilson tinha uma complicação. Pegou o Covid justamente quando estava fazendo um tratamento para cálculo renal, tirando pedra dos rins. E você sabe, quem entende aqui de medicina, sabe que o medicamento Propofol e a medicação que é utilizada, ele agride demais os rins. Por isso que muita gente no meio da pandemia morreu de paralisia renal. Os rins paravam de funcionar. Aí tinha que fazer hemodiálise, a pessoa não suportava. Você sabe o que aconteceu? As igrejas começaram a orar. As igrejas do nosso setor começaram a orar. As Assembleias de Deus de Brasília começaram a orar. Eu pedi oração para várias igrejas. A igreja de Anápolis, a Assembleia de Deus de Anápolis, nos ajudou a orar. Sabe como é que está pastor Wilson? Vivo. E continua pregando o Evangelho para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que é isso? O Alfa e o Ômega está no controle de todas as coisas. A nossa vida está na palma da mão dele. A nossa vida não está na mão das grandes indústrias farmacêuticas, não. A nossa vida não está na mão de Bill Gates, não, que controla uma grande parte de coisas no mundo, nem George Soros, não. A nossa vida está na palma da mão. Eles são homens, mas o nosso Deus é Deus e controla todas as coisas. Eu sei que quando eles pensarem que está tudo acabado, o nosso Deus há de se manifestar. Quando Domiciano pensava que tinha acabado com João, Jesus foi lá onde João estava e disse: João, eu estou vivo e estou aqui e vem me revelar a você. Meu Deus e meu Pai,
Eis aí a tua palavra. Toma o teu povo em tuas mãos. Faz-nos entender a cada dia que tu é quem controla a nossa vida. O Senhor é que dirige a nossa vida, e a nossa vida está na palma da tua mão. Que não é o homem, não são os demônios, não é Satanás que dita a regra da nossa história, mas tu, Deus, o Todo-Poderoso. Toma o teu povo na tua mão. Abençoa cada um dos que aqui estão, Senhor. E se porventura alguém enfermo em nosso meio, ou há alguém que tem um parente que está no hospital, em nome de Jesus, que nessa noite, na autoridade do poder da tua palavra, seja curado para o louvor da glória do teu nome. As pessoas que vieram essa noite aqui, que se encontram sem esperança, Deus, aqueles que hão de ouvir essa palavra, que se encontram desesperançados, eu te peço que essa palavra produza esperança no coração daqueles que a ouvirem. Pai, eu te peço, continua abençoando essa igreja, continua abençoando os teus servos, abençoa de uma maneira sobrenatural, e tudo isso seja para o louvor e a glória do teu nome. Assim eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Feche seus olhos aí, neste momento, e adore conosco. Não há outro como tu, soberano e fiel. Você pode cantar? Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tu
pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo. Você vai dizer: Alfa e Ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és Alfa e Ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és Alfa e Ômega, início e o fim, tudo pra mim. Tu és tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e o fim, tudo, 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 tudo. És o Alfa e Ômega, declare início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Você pode aplaudir ao Espírito Santo nesta noite. A Ele a honra, a glória, o domínio, o louvor. Tome seu assento rapidinho. Tome seu assento. Quem recebeu essa palavra, diga comigo amém. Fala assim comigo: Jesus está voltando.